o Foucault, de facto, fundamental da sua metodologia não é um estudo linear e contínuo do histórico, mas sim uma visão de camadas, a que ele chama uma arcogenealogia. E então, nesse sentido, ele acha que, em última análise, nós, de facto, não somos mais do que um termo numa configuração, e que essa configuração tem, digamos, lugares vazios que podem vir a ser ocupados por este ou aquele. Nesse sentido, ele falou na Les mots et les choses da morte do sujeito, quer dizer, não uma visão subjetivista, por exemplo, do autor de uma obra, mas sim a obra, quer dizer, a análise e a descrição, a narrativa focada sobre produtos, sobre objetos e não propriamente sobre os autores e, no caso histórico, digamos que as figuras da história não são mais do que aquelas que ocupam espaços que as configurações epistémicas permitem. Aqui há a questão, de facto, do uso da própria palavra episteme, que Foucault tem um sentido bem preciso de termos e de relações entre termos de que resulta uma identidade de uma camada diferentemente de outras. Esses termos e essas relações geralmente atuam ou intervêm como elementos fundamentais de que geralmente as pessoas chamavam e até chamam estruturas. Para o Foucault não há propriamente o conceito de estrutura, porque ele não é um estruturalista, mas há uma equivalência, digamos assim, na metodologia de Foucault que tem a ver com a questão das configurações. Pegando no caso de Napoleão, que, segundo uma visão de Foucault, diríamos que no contexto da política e do mapa político da Europa, numa determinada altura, havia um espaço, um vazio, que podia ser ocupado e que veio a ser ocupado com as características da própria personalidade e da própria atividade desenvolvida por Napoleão. Sendo assim, realmente, esta visão que, digamos, não foi, no meu entender, mantida sempre da mesma maneira no pensamento de Michel Foucault, mas o importante é nós tentarmos fazer uma análise da obra diferentemente do que geralmente se faz. Por isso é que o Foucault tem um texto sobre o autor, em que ele faz realmente uma análise muito interessante de quem é o autor. E, em última análise, o autor é precisamente de um texto, é aquele que ocupa uma configuração que lhe permite escrever esse texto. Eu penso que realmente esta visão é interessante. Eu não penso que deva ser usada ou interpretada no sentido mais radical, mas de facto pode ser muito interessante. E quando eu fiz o trabalho sobre as várias instituições que ocuparam o espaço que é hoje o do Museu de Ciência e de História Natural da Universidade de Lisboa, foi precisamente usando essa perspectiva, de tal modo que eu fiz uma análise desde o Noviciado da Cotovia, Colégios Nobres, Escola Politécnica, Faculdade de Ciências,
e terminei, porque é o seguinte, não integrei o Museu de Ciência e de História Natural, porque eu realmente acabei em 1947, com a expulsão de vários professores da Faculdade de Ciências por um decreto, de certa maneira, inesperado ou esperado, que pôs fora do ensino civis e militares, que eram figuras proeminentes da intelectualidade portuguesa da época. No meu caso, eu peguei em mapas, melhor dito até plantas arquitetónicas e mapas da época, e fiz uma análise de como é que os espaços estavam organizados, como é que se produziram discursos diferentes das diferentes instituições que ocuparam essa espacialidade no antigo Monte Olivet, e depois tentei definir o sistema epistémico de cada instituição, nomeadamente qual era o perfil de homem que cada uma destas instituições visava criar ou alimentar ou formatar. Primeiro, a primeira grande atividade nesta metodologia foi localizar o mais possível os espaços nas plantas arquitetónicas. Muitas delas eram muito lacunares, havia muitos vazios, havia muitos espaços que não sabíamos como é que esses espaços eram ocupados, quais eram as funções, mas, felizmente, estas instituições produziram realmente textos, ou os alunos, ou a própria instituição, e que falavam como é que eram os espaços. E isso permitiu realmente, por exemplo, um caso muito interessante, era uma planta que existia na Biblioteca Pública de Évora, que era um aluno do Colégio dos Nobres, que descrevia, no caso, era uma pessoa que tinha sido contactada por Frei Manuel do Cenáculo. Ora, Frei Manuel do Cenáculo era uma figura proeminente na ordem franciscana e no contexto intelectual do Portugal pombalino, e ele encarregou alguém que lhe descrevesse como eram os espaços e como seriam até o preenchimento dos interiores do Colégio dos Nobres. Isso foi muito, muito interessante. No caso agora lembro-me do caso do noviciado da Cotovia, foi um jesuíta que se tornou notável na época porque fez vários trabalhos sobre vários noviciados dos jesuítas em Portugal. E, claro está, o noviciado da Cotovia, havia 2 noviciados em Lisboa. Havia um noviciado ali em Arroios e havia o noviciado da Cotovia. E ambos realmente eram centros muito importantes da formação dos jesuítas na capital. E então, um antigo aluno desse noviciado escreveu um livro sobre como era o noviciado, os alunos que o frequentavam, e isso também permitiu perceber melhor como era a estrutura do noviciado. E, por exemplo, é curioso porque o noviciado está representado na célebre reconstituição da maquete de Lisboa, que se encontra no Museu da Cidade, e nós verificamos, por exemplo, que essa planta está adulterada. Os jesuítas nunca chegaram
concluir o quadrado, que era a forma por excelência, o quadrilátero das casas dos noviciados dos jesuítas. Nunca foi concluída porque não houve dinheiro suficiente. E houve uma grande parte do noviciado que, com o terremoto, foi muito prejudicado. Depois, a suceder-lhe o Jardim Botânico de Lisboa, que vai até à Praça da Alegria, mas ele era mais extenso. E nas hortas que os jesuítas tinham e nos pomares, é interessante ver-se como a sagacidade que houve de perceber que aqueles terrenos eram terrenos muito, muito férteis e que na altura tinham um grande olival. Mas a preocupação, já agora um pormenor curioso, uma das preocupações na escolha daquele terreno, e o terreno foi escolhido precisamente porque dizia o texto da época, que era lavado todos os ventos. Isto quer dizer que em épocas de pestes, e nós agora estamos mais sensíveis a estas problemáticas, em épocas de pestes, o vento que soprava nas hortas e nos pomares do noviciado da Cotovia lavavam completamente os ares tornavam-se mais puros. E como aquele noviciado se destinava fundamentalmente aos jovens que deviam ser preparados para ir para a Ásia, é curioso verificar que, além desta preocupação de que a zona fosse uma zona não... que hoje iríamos com algumas preocupações de higienismo, não foi só esse aspecto, foi também o facto da fertilidade dos campos permitir que eles tivessem uma alimentação saudável, porque era pensado e era preocupação da época, o que se vai avultar depois no tempo do Colégio dos Nobres ainda mais, quando o Marquês de Pombal exige uma dieta muito rigorosa e muito saudável para os jovens que estão a frequentar o Colégio dos Nobres, mas já no tempo do noviciado da Cotovia, por exemplo, era importante a alimentação que tivesse o que nós chamamos hoje vitaminas, que comessem frutas, que comessem legumes, havia, por conseguinte, daí estes aspectos, por exemplo, são realmente muito importantes para a escolha daquele espaço. Depois de estudado a identificação dos espaços, a tentativa de ver como eles eram organizados. E por exemplo, nesse aspecto, a organização, por vezes, revela que houve algumas interpretações históricas que não eram muito corretas. Por exemplo, Alexandre Herculano, num célebre texto que serviu de discurso em defesa da Escola Politécnica, fala de que o laboratório de Química da Politécnica teria sido, anteriormente, ocupado, no tempo dos jesuítas, por uma grande cozinha e ainda os respectivos refeitórios. Ora, e então, onde se davam grandes banquetes, e com isso o Alexandre Herculano contrapunha a utilidade de um laboratório de química aos banquetes e à luxúria da alimentação do tempo dos jesuítas. Ora, por exemplo, a análise da planta do noviciado da Cotovia, por um lado, dá para nós sabermos que ali não havia
de facto, esse tipo de ocupação. Havia, sim, um claustro, e que esse claustro é que é determinante depois pelo vazio que ele comporta, para que o laboratório de química acabe por ser um laboratório com dois andares, não é? A parte de baixo do laboratório e os varandins em cima, no tempo da Politécnica, e que ainda hoje se pode ver no Museu de Ciência. Ora, os jesuítas nunca poderiam, pela sua concepção de homem e de ideal relativamente à relação dos noviços com a própria estrutura própria do pensamento de Santo Inácio, colocar a cozinha e colocar a cantina, diríamos assim, do noviciado na frontaria. E, de facto, o que eu consegui identificar é que a estrutura do viciado servia perfeitamente uma ideia muito forte, que é a visão tripartida do homem, que é própria da visão inaciana, não só antropológica, como inclusive da ideologia dos próprios exercícios espirituais. Isto é, o homem não é constituído de uma forma dualista, corpo e alma, mas sim corpo, alma e espírito. E então, realmente, a parte do corpo é hoje as traseiras da antiga Faculdade de Ciências. Depois teria a parte da alma, que é a parte que está à frontaria, e o espírito correspondia a uma superfície aberta, bastante ampla, no caso deste edifício, em que haveria, por conseguinte, há uma visão marcadamente tripartida, e isso levou-me, por exemplo, a conseguir depois, relacionando esta estrutura, a organização deste espaço e a forma como o discurso o complementava, a chegar à conclusão de que tipo de homem, de que tipo de membro de uma sociedade, não só da sociedade jesuíta. Já no caso, por exemplo, da Escola Politécnica, é visível que a forma como se organiza o espaço é marcadamente positivista. É uma visão que corresponde exatamente à hierarquia das ciências proposta por Auguste Comte. Aliás, que o positivismo era uma ideologia forte da Politécnica já se sabia, mas é curioso verificar como a própria organização das várias áreas científicas da Escola Politécnica revelam essa marca positivista. Em 1911, quando a Escola Politécnica deixa de existir e passa a existir a Faculdade de Ciências integrada na Universidade de Lisboa, sempre que há uma mudança de nome, é sinal de que há uma mudança e que geralmente essa mudança tem a ver com a mudança como o espaço se organiza e também como o próprio tempo e o próprio discurso realmente se solidifica. Metade do edifício do tempo da Politécnica metade era a Escola Politécnica e metade era o Museu de História Natural. E, por conseguinte, mas na parte do ensino não havia preocupação pela investigação. Os politécnicos, os professores, faziam a investigação na Academia das Ciências. Se a faziam, era na academia, não era propriamente um espaço onde houvesse investigação científica. A grande novidade da Universidade de Lisboa, constituída em 1911, é que ela traz consigo, de facto,
a visão de que a universidade tem 3 funções: o ensino, a investigação e o serviço à comunidade. Isto não era preocupação da Escola Politécnica. É extremamente salutar termos uma visão de que as instituições, mesmo quando se sucedem no mesmo espaço, não sucedem da mesma maneira. Não quer dizer que não houvesse continuidades, evidentemente, que houve professores da Politécnica, como por exemplo Aquiles Machado, na Química, era lente, proprietário na Escola Politécnica e depois passa a catedrático da Faculdade de Ciências. E não é pela instituição mudar, que muitas vezes mudam as pessoas, nós sabemos perfeitamente isso. Mas não há dúvida que, não caindo no exagero de negar algumas continuidades, dá uma visão muito interessante das sequências institucionais, a análise que faz intervir as descontinuidades, como propôs Michel Foucault. Eu penso que, realmente, tendo tomado como modelo, digamos assim, metodológico, as hipóteses de Michel Foucault, eu consegui, a partir deste trabalho, dar uma visão de cada uma destas instituições diferentes, uma visão diferente, e por outro lado a visão de cada uma das instituições é diferente, porque diferente é a metodologia. Ora, uma metodologia que permite a abordagem, a criação de um objeto, a constituição de um objeto epistemológico com outras facetas, com mais facetas complementares, é realmente uma riqueza. Se eu tivesse utilizado um modelo continuista, eu não teria repetido o que já tinham dito as pessoas que tinham escrito sobre estas instituições antes de mim. A metodologia é que me permitiu criar um real diferente e dar uma leitura destas realidades, uma interpretação destas realidades, destas 4 realidades institucionais, realmente também muito diferente. De facto, continuo a acreditar que retirando de Michel Foucault certas ideias mestras, certas hipóteses de trabalho, certas técnicas metodológicas, nós conseguimos leituras, no caso da história das ciências e dos saberes, muito ricas. E penso que é uma metodologia que, de facto, ao recorrer às camadas, à ideia de camada, a ideia de que nós, na camada, vamos localizar objetos como os arqueólogos e depois ver as relações entre esses objetos, isto é, termos e relações. Os objetos são os termos. E a configuração é diferente porque nós estabelecemos entre os objetos, entre os termos, tipos de relações também diferentes. E o que determina realmente o importante é nós localizarmos os termos e as relações entre os termos, e independentemente dos espaços até exteriores, porque de facto entre o noviciado da Cotovia e a atualidade do edifício da Politécnica há imensas paredes que são as mesmas, digamos, e há imensas zonas que não foram sujeitas a muitas alterações. As grandes alterações foi como os poderes de políticas educativas das diferentes épocas escolheram como é que esses espaços, essas paredes eram ocupadas diferentemente, em cada caso, diferentemente, e depois como é que elas se organizavam em função
realmente do próprio ideal institucional que geria ou que orientava a cada uma das instituições. O título chama-se Sistemas Epistémicos e Ciências, do Noviciado da Cotovia à Faculdade de Ciências de Lisboa. O que eu trabalhei foram saberes e ciências, porque nem sempre estas instituições foram moldadas pela ciência, que no tempo do Noviciado da Cotovia havia saberes acumulados até pela própria instituição. O noviciado começa no princípio do século XVIII. Penso que é. Agora eu não estou muito certa. Mas, evidentemente, que nós não podemos falar que haja ciência moderna. Há saberes, e há saberes de tal modo já desenvolvidos que é possível, por exemplo, escolher um terreno onde vai ser construído um noviciado em função das condições de saúde que se espera para os noviços. Isso, por exemplo, já há um saber, já há a preocupação de ver se os terrenos são férteis, já há certas noções de agricultura. Bem, em relação a esta abordagem, eu penso ter respondido um pouco como é esta questão da metodologia. Bem, mas eu também empreguei a mesma metodologia a outros temas. Estava tão interessada em conhecer como é que se haveria alguma relação entre a arquitetura deste noviciado e o urbanismo das missões jesuíticas da América Latina, nomeadamente junto dos Guarani, que são os chamados 30 povos. Na medida em que eu tenho a consciência que havia um sistema muito determinado de saber-poder no controle da arquitetura deste edifício, da Politécnica, eu tinha interesse em saber se junto das populações indígenas da América Latina os jesuítas teriam utilizado mesmo princípios iguais ou semelhantes, mas já do ponto de vista do urbanismo. E uma das questões que se me punha era até que ponto as características dos pátios, este modelo teria sido deslocado para um contexto da aldeia, das aldeias dos jesuítas, na América Latina, junto dos Guarani, em termos de praça. Se o quadrilátero jesuíta da casa teria tido influência como relação ciência-poder no quadrilátero da praça das aldeias. E enviaram-me, a meu pedido, enviaram-me uma planta de Santo Inácio Mini, que é um dos povos mais importantes e mais interessantes dos 30 povos que hoje pertence à Argentina. E eu, quando vi a planta, achei, do que eu tinha estudado, de como os jesuítas se comportavam face ao espaço, que era muito difícil que aquela planta fosse correta. E quando eu cheguei a Santo Inácio Mini, eu verifiquei que a planta estava errada. Em função do que já conhecia da ideologia jesuítica e dos princípios orientadores de Santo Inácio, relativamente às concepções educativas e às concepções comunitárias e sociais, realmente resultou.